essa cúpula do poder brasileiro segue intocada. Enquanto o verdadeiro peso do Brasil real, que eu e você sentimos todo dia, tá na minha e na sua nuca. Nós perdemos os empregos, poder de compra, o dólar foi para casa do chapéu por causa das declarações do Dino na segunda-feira, e aí você perde. E aí nós falamos na última semana, inclusive, de regulação de rede social, que venha uma tempestade na hora perfeita, né? E é o seguinte, eu até pensei aqui, Arthur, mas sobre uma perspectiva histórica, né, de Estados Unidos e Brasil, né? Quando você pensa lá em 822, os Estados Unidos é o primeiro país que reconhece a independência do Brasil, né? Depois vem os outros países, né? Então, articula isso desde o começo, depois tem a questão da Segunda Guerra Mundial, que o Vargas ele fica meio lá, meio cá, ele tinha uma admiração lá pelos italianos, pelos alemães, mas depois que afunda um navio aqui brasileiro, ele vai para o lado dos aliados na guerra, manda lá 25 mil soldados em território europeu, né? Foi a única Na verdade, vez... o que diz é que jogaram o dinheiro na mão do Getúlio, né? Uhum. Não foi porque afundaram o navio. Não, o navio teria sido aí um pretexto marketing para agora eu mudei de ideia. Uhum. Eles deram outras contrapartidas, né? Teve a questão da siderúrgica, né? Que foi construída por eles, foi pivotal para a questão industrial do Brasil, enfim. Mas assim, era um papel meio estranho. E aí ele é forçado a entrar pelos meios aí, se ele recebeu uma graninha ou não, pode ter só facilitado essa história toda. E você vê, em 64, quando acontece o apoio lá, que tira o João Goulart, inclusive isso estava no JFK Files, que saiu há pouco tempo atrás, a gente falou a respeito disso aqui no Além da Imaginação, falava a respeito do Brasil, eles apoiaram o que aconteceu, a tomada de poder e o regime que seguiu dali adiante. Aí em 2003, quando o Lula ganha, realmente o Brasil ganha uma era diferente, né? Aquela coisa do Celso Amorim, tal, de Brasil querer uma cadeira lá no Conselho de Segurança da ONU, que é uma loucura, né? Tá morrendo 60 mil pessoas por ano aqui no Brasil, os caras preocupados com o Conselho de Segurança de algum lugar, né? E aí o Lula começa a se alinhar aos BRICS, a China, a Rússia e tal, e aí vai se opondo cada vez mais aos Estados Unidos. E aí, depois de tudo isso, vem a figura do Bolsonaro, que acaba se tornando esse contato, como você bem disse, é quem eles conhecem aqui no Brasil, o Bolsonaro e a família dele. Então ele se utiliza disso, né, para fazer uma retórica contra esse país que está alinhado ao Irã, que está alinhado à China, que está alinhado à Rússia, e não só isso, diz publicamente que quer destruir o dólar. O Lula bancou isso publicamente. Então, quando a gente faz essa análise aqui, eu estava até vendo agora há pouco o seguinte, que o Jorge Quiroga, ele está concorrendo com o Morales na eleição aqui da Bolívia do lado. E olha o que ele disse publicamente. Nós exportamos mais pozinho, né? Pó de arroz, do que gás por meio do Brasil. Não é segredo para ninguém, pessoal. Não é segredo para ninguém que isso aqui é um narco-estado. Ninguém fora do Brasil nega isso. Quer dizer, antes de 2022, você não podia dizer que isso aqui estava caminhando para uma estrutura irrecuperável, um lugar de warlords que ia se dividir em impérios do crime, porque quem era o presidente era o Bolsonaro. Agora que o Lula é presidente, aí tudo bem, você pode dizer que a gente está caminhando para um narco-estado. Não está caminhando, nós já somos um narco-estado que dá apoio a narcoterroristas. E os Estados Unidos hoje mandou avião aí, que o pessoal falou na mídia inteira, né? Foi para Porto Alegre, depois foi para São Paulo, o pessoal ficou doidinho por causa dessa conversa aí na mídia, mas tem que lembrar da cronologia. Os Estados Unidos, ó, fez um questionamento, isso aqui no início do ano, por que o governo brasileiro não classifica os grupos criminosos no Brasil como facções terroristas? E aí foi dito aqui pelos emissários do governo brasileiro o seguinte, ó, não tem como classificar isso pela nossa Constituição, né? E aí, na conjectura de tudo isso, surge que o FBI está construindo um centro antiterrorista na Tríplice Fronteira, com Argentina, Paraguai e Brasil. Então, quando o pessoal está falando aí na mídia, não, agora vai, 72 horas, tic-tac, quais são as questões, né? A primeira questão é a seguinte, pressionar o Brasil
para recuar na regulação das redes sociais. Isso ele já vem atropelando há muito tempo, começou com o Rumble, depois com o Elon Musk. O bicho pegou lá na época da eleição de 22. Então você tem que proteger, como o Arthur falou, você está aí como presidente para dar suporte para os nossos projetos enquanto empresas, beleza? Então vai lá, eles estão utilizando o governo Trump como ponta de lança. Depois, forçar o nosso governo a endurecer a guerra contra o narcoterrorismo. Porque, veja só, se é só uma questão matemática. Se a Bolívia exporta mais pó de arroz para o mundo do que gás, você acha que nada disso chega nos Estados Unidos? Claro que chega, alguma coisa chega. Alguma coisa chega na Europa, chega na Ásia, vai ter uma distribuição ali por maior conveniência e rede logística desses grupos. Mas alguma coisa deve chegar nos Estados Unidos. E por último, a retórica que é utilizada é essa questão do Bolsonaro, desse julgamento, que foi inclusive citado lá na cartinha. Então não é uma questão de guerra tarifária por comércio, né? Tipo, tanto que ele voltou atrás numa boa parte da questão das tarifas no Brasil. Vários itens foram tirados da lista no final das contas. Foi mais por pressão tudo aquilo. E é uma intervenção política que, não nos moldes das anteriores, né? Não estou falando aqui que a gente está revivendo o Big Stick lá da década de 19 aqui nas Américas de novo, eu não acredito nisso, mas a verdade é a seguinte, os caras estão pressionando para a gente resolver o problema interno que há muito tempo o Brasil tem uma má vontade gigantesca de combater esses grupos aqui, Arthurzão. Eu não me lembro onde, acho que estava em Oséias, que o pecado das pessoas fedeu lá em cima. Deus sentiu até o fedor do algo que vocês estão fazendo aqui, está fedendo aqui em cima. E o Brasil, cara, tá em Romanos 5:20. Aonde abundou o pecado, transbordou a graça. Eu espero que no Brasil transborde a graça. Porque o pecado, ele abunda o pecado no Brasil. Só que o Brasil é o seguinte, enquanto eu falava, desde 2020, falando ao Brasil é um narco-estado, pessoal, cala a boca, Bolsonaro é Deus, fica quieto. Quem paga por isso é o cara que está aí, é o cara que defendeu o Bolsonaro, que a gente vai ver daqui a pouco o Bananinha falando, eu condeno esse pessoal. Esse pessoal condena, os patriotários, né? Condeno. E para você que fala aí, não, eu quero Estados Unidos para mim, Estados Unidos é 10. Pensa no seguinte, toda vez que você se entrega, você é um servo. Estados Unidos pode ajudar o Brasil, mas não entregar, olha, vocês escolhem, a gente vai com vocês, o que vocês fizerem para mim tá bom. O Trump, ele é melhor que o Obama. Mas quem primeiro fez a Magnitsky foi o Obama. Eu falo, pô, então o Obama é 10. O Obama, ele deu uma medalha para o Garcia Luna, que era ministro da Segurança e Justiça do México, naquela época do Chapo. E o Garcia Luna foi premiado em Washington, um herói. Os americanos o adoravam, cara. O que eles faziam? Os americanos, hein? Os americanos deixavam escolher, junto com a DEA, escolher ali, ó, escolhe um México, escolhe um drug lord, aí, um cartel, um dono de cartel, porque não pode ficar um monte. Tem que ser uma bagunça controlada. E escolheram o Chapo. Ele falou, ó, mantém o Chapo aí, não deixe o Chapo fazer laboratório de droga fora. É só para ficar restrito aí ao México, hein? Aí ele abriu na Indonésia um laboratório e mandaram pegar ele. Aí o Garcia Luna, que era ministro, pegou o Chapo, prendeu e deixou construir um alçapão na privada do Chapo. Tem um vídeo disso aí. E existe até hoje, o buraco virou atração turística. Na prisão tem o vídeo do Chapo sentando na privada e sumindo. Ele senta na privada e desaparece. Eu não sei se em algum momento o Bolsonaro consegue fazer uma coisa dessa. Senta na privada e ele some, cara. E aí o que acontece? Ele fugiu, deixaram fazer, o pessoal da prisão falou que ouvia o pessoal arrebentando embaixo e para chegar na cela do Chapo.
Então, todo mundo ouvia aquilo ali. Imagina, é uma operação de engenharia, porque senão o chão cede. Então, fizeram um túnel com arrimo, com segurança, e aí ele fugiu. Só que quando ele foge, o Garcia Luna fica monitorando. Então, é igual um gato que brinca com novelo de lã. Ele deixa fugir, monitora e prende de novo. Quando ele prende de novo o Chapo, ele é herói. Ó. Eu sou o ministro que prendeu o Chapo de novo. Aí vira notícia. Né? A ralé adora uma coisa dessa. Prende, solta, bandido. Né? Depois vira seriado. O pessoal adora. Mas quando você vai ver a realidade, né? Tem um livro que eu recomendo, chama Enquiridion, do Epiteto. Ele fala, olha a realidade, como ela é. Sem as suas paixões, olha como ela é. Ou Marco Aurélio, né? Chame as coisas pelo que elas são. Olha na cara delas e pelo que elas são. O Garcia Luna, fez, entregou o Chapo, quando viu que o Chapo, beleza, já usei esse cara, ele entregou o Chapo para os Estados Unidos, está cumprindo pena até hoje, vai morrer lá. O Chapo vai morrer nos Estados Unidos, está no Texas, ali, cumprindo pena. Igual os caras do cartel de Cali, os irmãos Orejuela. Um já morreu, foi preso em 2003, 2004. O outro foi preso em 2004, 2005. O mais novo ainda está vivo. Vai morrer lá. O Garcia Luna fez. Quando fedeu demais, aí sim prenderam e mandaram para os Estados Unidos. Foi julgado, está lá nos Estados Unidos. Então é isso, cara. O mesmo cara que recebe uma medalha do presidente dos Estados Unidos, depois vai preso. Não é um negócio clean. Não é uma coisa, Estados Unidos. Então o melhor é o Brasil ter. Por isso que a gente tem que ser. Não é se entregar como um servo. Se entrega aos Estados Unidos ao Trump. O Rudy Giuliani, de Nova York, se entregou ao Trump. Olha, ó, pagando milhões de dólares de multa. Se ferrou, perdeu o bar dele, a OAB dele. Foi lá defender o Trump no Capitólio. O Trump foi jogar golfe. Quem se ferrou foi quem foi defender ele. Então, não confiem. Agora, uma ajuda dos Estados Unidos é primordial. O que aconteceu? A Tríplice Fronteira, que eu denunciava lá atrás, tem envolvimento de Hezbollah, tem envolvimento do Irã, Hamas, né? Que o Bananinha fez um vídeo falando, ó, eu apoio o PCO, o Rui Pimenta, vamos conversar, por que não? Por que não? Aí o Rui Pimenta tem um vídeo dele com bandeiras do Hamas, a gente apoia o Hamas, Hezbollah, ISIS. Isso não chega ao Trump, isso não chega ao Marco Rubio, não chega ali o advogado do Trump e da Rumble, ele já entrou na onda do engajamento bolsoleprista. Então ele faz lá a postagem, recebe 20 mil likes, fica todo feliz. Mas ele não quer saber que o Bananinha está defendendo conversar com os caras que apoiam ISIS, Hamas, Hezbollah. Né? Isso não aparece nessa mídia aí. Isso não aparece, cara. E o que acontece? É terrorista. No Brasil já teve atentado terrorista. Existe um envolvimento do PCC com esses caras. Já teve planejamento para ato terrorista. Eles fazem eles arregimentam brasileiros para atuar como terrorista. Já tem todo esse material. O que aconteceu? Começou a feder demais nos Estados Unidos. O Petro, ali na Colômbia, né? O Petro foi do M17, lá, M19, que é um movimento narcoterrorista, ligado às Farc também, ligado ao Pablo Escobar. Vocês viram agora o ex-senador ali da Colômbia, o Uribe, Miguel Uribe. Ele não é parente do ex-presidente, mas é do mesmo partido, né? O cara levou um balaço na nuca, morreu, ficou aí 2 meses agonizando e morreu agora. Olha como é que tá, né? O que eu falei ali atrás, em 2019, para os caras, se vocês não tomarem conta, vai virar o caos. E virou. A América do Sul está um caos. Quando o cara da Bolívia fala, quem frequenta o Paraguai como eu, está bastante no Paraguai, o pessoal do Paraguai, um abraço para o Juliano, aí, o faroleiro paraguaio, obrigado. Aliás, eu preciso agradecer, posso abrir um parênteses? Eu quero agradecer aqui o Eduardo Marcondes, que é o faroleiro, ele é professor de cursos de Seis Sigma, que é questão de produção, metodologia de otimizar logística, enfim.
ele deu o curso gratuito para o Farol da Liberdade, para os faroleiros. Já deu um primeiro curso, o pessoal elogiou, e ele abriu uma segunda turma. Eu mandei lá nos grupos, se você tem interesse, entra lá nos grupos do Farol. Um segundo curso de graça para quem for faroleiro. E ele ainda me manda mensagem me agradecendo. Cara, obrigado por eu poder ajudar o Farol da Liberdade. Cara, é civilizatório, é o único grupo civilizatório do Brasil. Enfim, me dá gosto, eu quero agradecer aí o professor Eduardo Marcondes. Voltando, tá parado um monte de submarino, navio, não é isso que eles estão falando? Eles estão cercando mesmo. O Maduro, ele alucinou. A parte de drogas sintéticas passa na Venezuela e aí ele sobe para a América Central. Eu cheguei a falar isso em 2020, 2021, ninguém dava bola. Ninguém dava bola. Eu falava, inclusive, lá nos Estados Unidos, eu alertava, tal. Ninguém queria saber. Era o Biden também, né? Mas o Biden, cara, coincidência ou não, eu estando lá, no ano de 2021, o Biden fez uma ordem executiva considerando o PCC como máfia. Então, isso já dava, porque tem células do PCC, principalmente na Flórida. Então, isso já dava para o Brasil condição de fazer alguma coisa. Mas era hora de fazer cornociata. Não fizeram nada, cara. As coisas que eu alertava aqui para o Brasil, o Ernesto já não estava mais. Ninguém dava bola, era uma voz pregando no deserto. Eu tentei fazer, eu ajudei a Colômbia, ajudei a Guatemala, mas o Brasil não dá para ajudar, porque o Brasil não quer ser ajudado. O Brasil não quer ser ajudado.